Gente, aqui agora fazendo uma análise rápida em relação aos transportes e a questão da logística. Lembrando que logística tem a ver com condições de armazenamento, deslocamento, ou seja, toda uma infraestrutura voltada para que haja uma dinâmica dos produtos que vão ser produzidos no país. Os investidores internacionais ficam preocupados com as condições de deslocamento da carga entre determinados trechos dentro do país. Gente, lembra que recentemente você teve um Fórum Econômico Internacional onde criou-se uma escala em relação ao acesso à infraestrutura. Essa escala iria de 0 a 7. Países como a China, como o México, tiraram 5 nessa escala, 5,5. O Brasil ele tirou 3,6, ou seja, é aquele aluno que para passar de ano ele fica sempre na média, né? É sem vergonha, ele não quer passar nas cabeças, ele quer ficar ali na média. Gente, país que quer ser potência não pode ficar na média. O país que quer ser potência está acima da expectativa, acima da média. E nós acabamos passando vergonha em relação ao cenário internacional, né? Eu fiz aqui uma comparação só para vocês terem noção do tamanho dessa problemática na economia brasileira. Olha só, temos aqui uma demonstração de um trecho de carga de um container. Um container que vai ser levado para um navio, obviamente. Da China até o Brasil existe um percurso de 17 mil quilômetros percorrido por esse container. Ele vai chegar, cada um, obviamente um navio, né, tem uma condição muito robusta de transporte, a um custo de $1.200 por container. Quando esse container ele é descarregado no Porto de Santos, lembrando a você que é o maior porto do Brasil atualmente em valor de carga, tanto de entrada e saída, ele vai percorrer um percurso de 77 quilômetros até a cidade de São Paulo, gastando os mesmos $1.200, amigos. Isso é inaceitável. Como que 17 mil quilômetros representa o mesmo custo de 77 quilômetros, perdão. Isso é completamente descabido para um país que se pretende em crescimento e que deseja obter uma maior margem do PIB. Aí você entende aquele 0,9%. Aí você entende por que esse país atinge um patamar tão baixo de multiplicação, de expansão do seu PIB, né? Olha só a média de dias que um navio fica em fila para atracar. No mundo, 10 dias. No Brasil, 119. Um navio fica 119 dias parado, esperando para atracar no porto. O custo disso, gente, o custo em relação, né, à própria tripulação, ao combustível, o imposto, tudo isso se torna mais caro. Isso se torna inaceitável para uma evolução mais significativa. Quando a gente joga especificamente por causa das rodovias, vem comigo, pessoal. A gente vai observar aqui uma comparação entre Brasil, BRICS e Estados Unidos. Observem que o Brasil ele tem 60% das suas cargas aproximadamente baseadas nos caminhões. Gente, o transporte rodoviário ele é muito eficiente até distâncias de no máximo 500 km. Passando disso, ele se torna extremamente caro devido à sua pouca condição de carga, né, à sua capacidade de carga reduzida, e também o custo de combustível, né? Isso se torna também pesado para o produtor. Obviamente que o valor do frete ele é jogado no preço do produto. Nós temos, pessoal, 1,7 milhão de quilômetros de estradas, das quais apenas 200 mil quilômetros são pavimentadas, gente. Aí me veio o governo federal agora anunciando um novo pacote de desenvolvimento. Olha que coisa maravilhosa. 7 mil quilômetros e meio de novas rodovias federais que vão ser construídas. Somadas aí a mais 10 mil quilômetros de ferrovias. Graças a Deus o governo está acordando para a questão ferroviária, que é muito mais eficiente. A gente vai observar daqui a pouquinho. Mas galera, 7,5 mil quilômetros de rodovias. Para comparação com os BRICS, Rússia, 600 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Índia e China, 1,5 milhão de rodovias pavimentadas. Índia e China tem quase a nossa extensão total de rodovias só em pavimentação. Agora, galera, para você dar uma chorada, né, e ficar bem triste em relação à expansão desse pibinho que nós estamos comentando, Estados Unidos, 4 milhões de quilômetros de vias pavimentadas. Como que você vai pensar em crescimento? Primeiro, com transporte caro, que é o rodoviário. Segundo, um transporte caro que tem uma precariedade de via de circulação nesse nível, né, gente? Isso realmente consegue demonstrar alguns dos gargalos que nós estávamos trabalhando em relação a esse crescimento econômico brasileiro.
Gente, em relação ao transporte ferroviário, o Brasil ele conta com uma mínima malha nacional de apenas 30 mil quilômetros de extensão. Falamos anteriormente da proposta de governo de expansão dessa malha em 10 mil quilômetros. Isso daria um crescimento aí, em 1/3 do que temos atualmente. Isso poderia providenciar uma expansão muito grande. No entanto, esse projeto vem sendo tratado aí pela mídia como o Pacto da Desoneração, ou seja, o Brasil ele não está tendo condições de cumprir tudo aquilo que prometeu no PAC 1 e no PAC 2, onde cerca de R$1 trilhão seriam investidos em infraestrutura no Brasil. Essa era a proposta, pelo menos, na eleição da Dilma Rousseff. E hoje, o governo ele aposta em desonerações do setor produtivo, ou seja, diminuindo impostos, criando incentivos para que as empresas possam investir e, obviamente, trazer essa infraestrutura privatizada, gente? Lembra que o PSDB foi criticado nos anos 90 pelas privatizações. O PT vem também cumprindo a cartilha neoliberal, como falamos anteriormente. Não estamos aqui para julgar o primeiro nem o segundo partidos, mas na verdade temos que entender que a filosofia internacional hoje é de enxugar gastos, diminuir esses custos, é a prática da austeridade fiscal que é tão comum no sistema neoliberal. Dentro disso, pessoal, podemos aí ter um crescimento, só que o Brasil precisaria mais do que duplicar a sua cota atual de malha ferroviária para chegar ao membro mais próximo do BRIC que está na nossa frente, que é a Índia. A Índia tem 63 mil quilômetros de ferrovias na sua composição. A China tem 77 mil, a Rússia com 87 mil quilômetros, porém com um dado impressionante. 80% das cargas utilizadas na Rússia são transportadas por ferrovias. No Brasil, 60% são transportadas por rodovias, ou seja, apostamos no transporte caro. E como sempre, de forma desigual e assombrosa, 220 mil quilômetros dos Estados Unidos. Tiago, você está fazendo essa aula para tentar dizer que os americanos eles são maravilhosos? Não, gente, mas temos que entender por que eles têm o maior PIB do mundo. Temos que entender porque eles se tornaram uma potência no último século e continuam uma potência hoje em dia. Se fala muito sobre crise internacional, os americanos em situação de declínio. Gente, o PIB brasileiro está em menor expansão do que o PIB americano. O PIB americano hoje chega em torno de 1,5%, o nosso não chega a 1%. Por que uma economia que passou pela maior crise, após a crise de 29, obviamente, agora consegue se reerguer com muita dificuldade, tem uma taxa de crescimento superior a um país considerado emergente? O Brasil não pode ser tratado como emergente, pelo menos no momento, devido a esses impasses que estamos observando. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no meio de transporte, que não é tão comum, que é o transporte dutoviário. As dutovias, ou dutos, elas são utilizadas para quê? Transporte de gás natural, transporte de petróleo, são situações comuns onde você tem o escoamento de produtos de carga, podemos dizer assim. O Brasil ele tem um acordo com a Bolívia, o gasoduto Brasil-Bolívia, construído nos anos 90, o que nos dá um fornecimento de gás bastante expressivo, porém, dutoviariamente, temos apenas 19 mil quilômetros de extensão em vias. Os BRICS têm médias superiores às nossas, a Índia está bem perto com 23 mil, China com 60 e a Rússia com 250 mil quilômetros, obviamente com a grande produção da região do Cáucaso, você tem o Mar Negro, o Mar Cáspio, uma produção muito expressiva, passando por vários países do leste europeu e abastecendo inclusive a Europa. É um tipo de transporte de carga que é muito apreciado pelos russos e é uma necessidade, o investimento em infraestrutura é bastante expressivo, até como herança ainda da União Soviética. Os Estados Unidos, novamente na frente, 800 mil quilômetros de extensão de dutovias, representando a maior taxa do mundo. E agora aqui, pessoal, a questão das hidrovias. O Brasil ele tem, em termos hidroviários, também um atraso muito grande em relação ao que ele poderia apresentar. Nós temos, apesar das dificuldades de transporte nos rios, o transporte fluvial, devido ao nosso relevo acidentado, o Brasil ele poderia utilizar muito mais o que a gente chama de transporte de cabotagem. Esse transporte hoje, pessoal, ele corresponde a apenas 13% do total nacional. Gente, o que é o transporte de cabotagem? É utilizar um deslocamento de navios
costeando, margeando o litoral brasileiro, ou seja, em paralelo à costa. Ao invés de eu levar um produto do Rio de Janeiro para Salvador de caminhão, que o custo é muito mais pesado, como a gente falou antes, você poderia utilizar embarcações de grande porte e deslocar essa carga de forma mais eficiente e mais barata. Para isso, eu precisaria de uma estrutura portuária mais evoluída, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Novamente, observando, o Brasil apresenta apenas 14 mil quilômetros de extensão em hidrovias. Obviamente que existem projetos de integração, né, como o projeto de integração do Mercosul, que tende a interconectar a hidrovia de Tocantins-Araguaia com a hidrovia do Mercosul, né, que vai pegar do Rio Tietê até o sul do Brasil. Essa interconexão pode dar um maior dinamismo, né, de cortar o país diagonalmente com hidrovias e melhorar a qualidade de transporte, de frete. Em relação aos BRICS, nós temos um atraso, né? A Índia está um pouquinho na nossa frente com 15 mil quilômetros. Repare que os Estados Unidos, nesse momento, têm apenas 41 mil quilômetros de hidrovias. E a China e a Rússia apresentam o maior destaque, né? A Rússia com 102 mil quilômetros e a China com a liderança nesse aspecto, com 110 mil quilômetros de extensão de hidrovias. Agora aqui, pessoal, presta bastante atenção. Nós temos aqui um grande gargalo, né, considerado o principal gargalo em relação à infraestrutura nacional. Lembrem-se que recentemente, no ranking de 144 países avaliados em questão de infraestrutura, o Brasil ficou em 102º lugar, posição 102, ou seja, bem perto do fundinho, né, pessoal? Ou seja, o Brasil, além de ficar com a média baixa, ele também gosta de sentar no fundão da sala, como a gente está falando. O Brasil ele não é adepto a investimentos pesados de modo a trazer um maior dinamismo, um maior crescimento, né, no setor de infraestrutura. Consequentemente, galera, nós observamos também o entrave nesse crescimento. Olha aqui comigo, Santos, São Paulo, nosso maior porto em volume de cargas, em valor de cargas, de entrada e saída. Aumento de 135%, né, no volume de cargas nos últimos 10 anos, com nenhuma inovação sendo realizada no porto. Fantástico, né, pessoal? Agora olha só que bonito. Paranaguá, no Paraná, o maior porto graneleiro do Brasil, ou seja, transporte de grãos, soja, milho, tudo isso sendo deslocado através da hidrovia do Tietê, chegando a Paranaguá e sendo exportado. Os navios que chegam no Paranaguá, por exemplo, levam 4 vezes mais tempo, né, esperando mais tempo, do que a média mundial, a um custo diário de 25 mil dólares. Estima-se que os navios eles ficam em torno de 25 dias esperando para atracar e às vezes para sair. Ou seja, com um valor muito elevado, tornando o nosso produto, tanto de importação quanto de exportação, mais caros. E você pensando que o seu tênis Nike fica caro só por causa de impostos, né, gente? E aqui um exemplo da empresa alemã Hamburg Süd, onde ela apresentou no ano passado um aumento de 118 milhões de dólares em custos de atracação. Tiago, mas a empresa tem que arcar com os custos? Isso é problema dela? Não, gente. Esses custos foram em atrasos e cancelamentos. Cerca de 62 mil horas nesses atrasos e cancelamentos, provocando um aumento do custo e inibindo o investimento na nossa economia.